Estamos na sequência da série de mensagens nos livros do Antigo Testamento e chegamos ao livro do profeta Amós. Amós. Então abra sua Bíblia aí, livro do profeta Amós. Esse livro é um pouco maior do que o de semana passada, o livro de Joel, então nós não leremos o livro inteiro hoje, mas leremos partes consideráveis e importantes do livro. Amós, nós começaremos com o capítulo 1, lendo os versículos 1 e 2. Amós, capítulo 1, versículos 1 e 2. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que viu a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto, no reinado de Uzias, rei de Judá, e no reinado de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ele disse: O Senhor brada de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz. As pastagens dos pastores lamentam, o topo do Carmelo seca. Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor, tem misericórdia de nós. É por Tua graça que estamos aqui, é por Tua graça que acabamos de cantar as letras, que não são só canções, mas são uma possibilidade na nossa vida. E é por Tua graça que, nesse momento, acabamos de ler a Tua palavra. É por Tua graça que eu sei que eu estou diante do Teu povo. E é por Tua graça que o Teu povo está diante da Tua palavra. E é por Tua graça que nós pedimos que o Seu Espírito haja e nos quebrante, desperta em nós amor a Ti e obediência à Tua palavra. Assim oro, no nome de Jesus, amém. Nos últimos anos, eu poderia dizer até nas últimas décadas, nós temos visto inúmeros protestos e passeatas em praças públicas, em busca de talvez poderíamos colocar até entre aspas, uma justiça social. E talvez nós vemos isso até mesmo dentro da internet. E esses protestos normalmente acontecem assim: alguém ou algum grupo percebe alguma injustiça, pelo menos para aquela pessoa, para aquele grupo é uma injustiça, e eles reclamam ou eles reivindicam para que algo seja feito, para que isso seja consertado. E nas últimas décadas nós temos presenciado algumas dessas manifestações, por exemplo, para aqueles que viveram na época das diretas já. Um pouquinho mais para frente nós temos o impeachment do Collor. Mas mais para frente ainda nós tivemos o último impeachment de um presidente do Brasil, o impeachment da presidenta Dilma. Nós temos manifestações a favor da Lava Jato ou contra a Lava Jato. Nós temos manifestações a favor de Lula livre ou a favor de Lula preso. Nós temos manifestações a favor do ele sim ou ele não. Nós vimos isso na última eleição, se referindo ao agora presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Nós temos, nos últimos meses, semanas, manifestações com o título Black Lives Matter ou All Lives Matter. Vidas negras importam ou todas as vidas importam. Nós temos manifestações como Salve a Amazônia, manifestações nos últimos dias de fique em casa ou não fique em casa, saia de casa. Enfim, nós não vamos entrar no mérito aqui de qual está certo, se é que tem algum certo, ou qual você apoia. Tá? Então, solte os punhos, não é briga, a gente só está constatando algo. Há manifestações acontecendo. Perceba que em todos esses que nós citamos aqui, há algum grupo, sempre, reivindicando alguma coisa, que para aquele grupo pode ser o que eles consideram ser justo, ser o correto. Agora eu quero que você imagine um protesto em busca de justiça, mas feito por apenas uma pessoa. Só uma pessoa, não tem grupo.
Não tem passeata. É só um gritando a plenos pulmões. Perguntinha para nós. Que impacto isso teria? Será que isso mudaria alguma coisa? Como que isso ia soar aos ouvidos dos outros? Imagine que alguém começa a fazer algo assim, e nós vamos olhar para essa pessoa e o que nós pensaríamos? Será que é uma causa justa? Será que ele viu uma coisa que ninguém está vendo? Ou talvez, será que nós consideraríamos, esse é um louco, está maluco, tomou muito sol, tem coisa errada nesse cara. O que você diria para alguém que protesta sozinho contra uma nação inteira, alegando que nessa nação se pratica a injustiça, e essa pessoa sozinha clamando por justiça? Já é difícil imaginar, né? Agora imagine que essa pessoa é estrangeira. Ela não vive naquele país. Ela vem de outro país para enfiar o dedo no nariz do povo dessa nação e dizer: todos vocês são injustos. Imagine isso. O que você diria que comprova que a causa dessa pessoa é justa? Como que nós avaliaríamos? Será que nós pensaríamos, peraí, vamos olhar, o que ele está dizendo é isso, vamos conferir aqui e ver se é justo mesmo. Como é que nós faríamos isso? Como você reagiria a esse tipo de protesto? Um estrangeiro vem aqui no nosso país e começa a apontar o dedo na nossa cara dizendo que nós estamos errados, que nós somos injustos e que ele tem a verdadeira justiça e que o que ele está dizendo é o certo. Como você reagiria? Amós conta algo parecido. Amós narra para nós a história de um pastor, não um pastor de igreja, mas um criador de ovelhas, de gado. Esse pastor chamado Amós, que vivia em Tecoa. Tecoa é uma cidadela, mais ou menos 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, isso significa que Amós era de Judá, era do reino do sul em Israel. E pelo livro, nós veremos um pouco mais à frente, nós descobrimos que Amós não era um servo, um serviçal ou um escravo. Amós, ele era um pastor remunerado, que era raro naquela época. Ele era dono das suas ovelhas e ele também era uma pessoa que plantava sicômoros, que é uma árvore que produz um tipo de figo meio barato, mas que era usado para venda. Então, Amós era uma espécie de empresário importante, respeitado na sua comunidade, mas ele não era profeta. Era apenas um pastor de ovelhas. Porém, mesmo não sendo profeta, Deus revela para ele, como nós lemos no capítulo 1, versículo 1, palavras a respeito de Israel, palavras a respeito do reino do norte, por meio de uma visão. Deus manifesta para ele algo, ele vê, e Deus diz, tudo isso aqui tem a ver com o reino do norte, o reino de Israel. Na época em que ele recebe essa visão, Uzias, lembra que Judá teve bons reis, maus reis e reis medianos. Uzias era um rei mediano em Judá. Ele era um rei que tentava fazer o povo buscar a Deus, mas também deixava a idolatria acontecer, ele não impedia a idolatria de acontecer dentro de Judá. Uzias era esse rei mais ou menos ali em Judá. E no norte, o rei era Jeroboão II. No norte só teve mau rei. Obviamente, Jeroboão II é um péssimo rei. Nós estamos provavelmente na primeira metade do século VII a.C. Esse foi um período particular na história de Israel, porque foi um período de muita prosperidade econômica, muita prosperidade militar, tanto em Judá, o reino do sul, quanto no reino do norte em Israel. E essa prosperidade, por isso que é importante, porque foi a maior da história. Foi a maior prosperidade que Israel já teve em toda a sua história. E aí a gente imagina que a maior prosperidade de Israel foi na época do rei Davi, ou foi quando Salomão construiu o templo. Não, a maior prosperidade, tanto econômica quanto militar, foi na época de Jeroboão II. Foi o momento em que Israel expandiu mais os seus horizontes. E sabe quem foi que prometeu que isso iria acontecer? Um profeta bem conhecido chamado Jonas. Nós vamos falar sobre Jonas daqui a alguns domingos. Mas Jonas profetizou, olha, Jeroboão II, sobre o seu reinado, Deus vai expandir as fronteiras de Israel e essa nação será próspera. Jonas pregou isso para a sua época. Pois bem, então é nessa época que Deus levanta Amós, uma época de muita prosperidade, a maior que a nação de Israel já viveu.
Porém, internamente, Israel era marcado por idolatria. Uma idolatria praticada principalmente pelos sacerdotes. Mas não só idolatria, havia muita corrupção. Os governantes eram corruptos. E como resultado disso, o que você via ao andar pelas ruas de Israel eram males e injustiças sociais, principalmente para com os pobres, para com os necessitados, as viúvas, os órfãos, as prostitutas, pessoas abandonadas, pessoas que não eram consideradas, não eram contadas inclusive crianças. Por isso Amós foi chamado, por causa dessa realidade nas ruas de Israel. Um resumo da profecia de Amós seria o seguinte: o Senhor, versículo 2 diz, o Senhor brada, o Senhor ruge, lá de Judá, lá do reino do sul, contra Israel, o reino do norte. A imagem aqui é de um brado de um leão, o rugido de um leão. Não sei se você já foi em algum tipo de zoológico. Ultimamente essa é uma coisa rara para as crianças, né? Com o Google, você coloca o nome do animal lá, aparece até ele em 3D fazendo o som, né, e tal. Mas não é a mesma coisa de você ver um leão dentro de uma jaula. Quando o leão brada, para aqueles que gostam um pouquinho do estudo dos animais, ele faz isso só diante da presa. Só diante daquele que ele vai atacar para devorar e dizimar. E o que Deus está dizendo é: eu estou rugindo daqui do sul contra o reino do norte. Ou seja, eu estou prestes a devorar Israel. Eu estou pronto para atacar Israel. Eu estou pronto para julgar Israel por causa da sua injustiça, por causa dos seus pecados. Isso tem muito a ver com o significado do nome de Amós. Amós significa carga ou peso. É como se, quando seu pai estivesse nomeando ele, quando ele nasceu, ele estivesse dizendo: esse rapaz vai carregar um terrível fardo. Pois é, chegou o ano em que o fardo veio sobre os seus ombros. O dia em que Deus o chamou para pregar contra Israel. Quando Amós recebe a visão do que Deus estava para fazer, ele dilacerando o reino do norte, o reino de Israel. Então aquele empreendedor que tinha os seus negócios, tinha sua terra, tinha sua família, ele abandona todas essas coisas, ele viaja mais ou menos 25 quilômetros até chegar a Betel, que era o centro da idolatria dos sacerdotes, e era onde Jeroboão II morava lá no Reino do Norte, para pregar juízo. Um juízo que viria a todos em Israel, e enquanto ele vai caminhando até chegar em Betel, ele vai pregando. Por onde ele passa e há pessoas, ele diz: Deus está bradando, Deus vai destruir todos vocês, se arrependam. Essa é a missão de Amós. Em outras palavras, é um protesto por justiça social. É um protesto por justiça divina, mas feito por um homem só e estrangeiro. Ele não era do Reino do Norte, mas esse é um protesto comissionado por Deus. E o que Amós prega pelo caminho, até chegar lá em Betel? É exatamente isso que a gente vai ver aqui nesta noite. O livro de Amós se estrutura em 3 partes muito claras, e para quem gosta de matemática, tá? O livro de Amós, a primeira parte, nós temos 8 profecias. Lembre disso, vai ficar fácil de decorar a estrutura do livro de Amós. Primeiro, 8 profecias, capítulos 1 e 2. Em segundo lugar, nós vemos 5 pregações, capítulos 3 a 6. E por fim, 7 visões. 8, 5, 7. 8 profecias, 5 pregações, 7 visões, capítulos 7 a 9 do livro. A minha proposta aqui é dividir o nosso tempo em 2 partes. Primeiro eu quero fazer um breve panorama do livro, mostrar para você o que esses 3 trechos dizem, e depois trazer algumas aplicações para nós, lições do livro na nossa segunda parte. Tá bom? Então tente dividir o seu tempo aí em 2 partes. Primeira, panorama de Amós. Como eu disse, Amós se divide em 3 partes. Primeira parte qual que é? 8 profecias. 8 profecias, capítulos 1 a 2. Essas são profecias de juízo às nações da região. Então, por onde Amós vai passando, ele passa por algumas fronteiras em que Judá e Israel
estão ali do lado de outras nações, e por onde ele passa ele vai pregando contra aquelas nações, porque elas fazem parte daquela visão que Deus deu a ele. E as nações são as seguintes: a primeira nação é Damasco, capítulo 1, versículos 3 até 5. Em resumo, o que Deus diz nesses versículos? Que ele vai destruir Damasco pela sua crueldade para com o povo de Israel lá no passado, na região de Gileade. A segunda nação é a Filístia, ou a região de Gaza, capítulo 1, versículos 6 a 8. Deus diz: olha, o castigo virá porque vocês traficaram o povo de Deus como escravos. Depois, a terceira nação é Tiro, versículos 9 e 10. Também é por causa do tráfico de pessoas. Mas também, olha que interessante, depois você pode ler esses textos, era também porque Tiro quebrava acordos políticos com Israel. Então ele dizia: nós vamos fazer isso em busca da paz, mas por trás das cortinas eles tramavam contra Israel, e Deus diz: eu vou punir vocês por causa disso também. Depois nós temos a quarta, a quinta e a sexta nação, vai do versículo 11 até o capítulo 2, versículo 3. Por que eu citei os três juntos aqui? Porque, em resumo, Deus acusa eles do mesmo pecado e diz que vai julgá-los pelo mesmo pecado. Pela violência. Uma violência que não era justificada, era uma violência gratuita contra os seus vizinhos, incluindo Israel. Então eles eram violentos por serem violentos, e Deus diz: eu vou castigar vocês também. A sétima nação, perceba, capítulo 2, versículos 4 e 5, é Judá. A própria nação de Amós. E Deus diz: olha, eu vou aplicar justiça contra vocês, porque vocês rejeitaram a lei de Deus, e vocês imitaram o pecado dos seus pais. Até que Amós chega em Israel. E você vai perceber que a profecia contra Israel é a maior. Capítulo 2, versículos 6 até 16. E nós vamos fazer a leitura desse trecho. Amós 2, de 6 a 16. Assim diz o Senhor: pelas 3 transgressões de Israel, sim, e pela quarta, não retirarei o castigo. Pois vendem o justo por prata, e o necessitado por um par de sandálias. Esmagam a cabeça dos pobres no pó da terra, pervertem o caminho dos oprimidos. Um homem e seu pai deitam-se com a mesma moça, profanando assim o meu santo nome. Também se deitam sobre roupas empenhadas junto a qualquer altar e bebem o vinho exigido como multa no templo de seu Deus. Mas eu destruí diante deles os amorreus, tão altos quanto os cedros, cuja força era como a dos carvalhos. Destruí o seu fruto na parte de cima e suas raízes na parte de baixo. Eu mesmo vos tirei da terra do Egito e vos guiei no deserto por 40 anos, para que possuísseis a terra do amorreu. Escolhi alguns de vossos filhos para serem profetas, e alguns de vossos jovens para serem nazireus. Por acaso não foi assim, israelitas? Diz o Senhor. Mas destes vinho aos nazireus, e ordenastes aos profetas: não profetizareis, não profetizeis. Agora eu vos esmagarei no vosso lagar, como se esmaga uma carroça carregada de feixes. Assim, de nada adiantará ao ágil tentar fugir, nem o forte usará sua força, nem o valente salvará sua vida. O que maneja o arco não ficará em pé, nem o veloz se livrará, nem mesmo o cavaleiro. Naquele dia, o mais corajoso entre os guerreiros fugirá nu, diz o Senhor. No juízo a Israel, Deus descreve a capivara do povo, o gabarito do povo, o currículo do povo. Você percebe, os juízes que deveriam executar justiça não faziam isso. Os ricos que deveriam ser generosos não faziam isso e oprimiam os necessitados. Havia imoralidade sexual, muito provavelmente ligada à idolatria, aos cultos que envolviam esse tipo de pecado. E nós vemos uma coisa que é terrível, né? Das piores imoralidades sexuais. O pai e o filho se deitavam com a mesma moça. Isso nós não estamos falando dos inimigos de Israel, nós estamos falando do povo de Deus. Não só isso, mas Deus diz: vocês idolatram a qualquer Deus, com um D minúsculo, que não é Deus. Mesmo tendo sido alvo de grandes milagres no passado,
O povo de Israel não quis ouvir os profetas de Deus. Por isso Deus diz: eu vou derrotá-los. Ninguém vai conseguir salvá-los. Nem sua própria força vai fazer isso. Perceba algo interessante em tudo isso que nós lemos nessas 8 profecias. Deus julga até mesmo pecados daqueles que não creem nele. Isso é muito interessante. Ele fez isso com as nações, as 6 nações que nós já citamos. E em resumo, esse julgamento é uma resposta a crimes praticados contra a humanidade. Nações que foram más, nações cruéis, nações que praticavam extorsões, injustiças. E Israel, que deveria fazer diferente, porque era o povo de Deus, porque tinha se libertado por Deus, Israel foi ingrato, Israel se considerou, acima de suspeitas. Sabe quando você tem um amigo policial? Não, eu espero que você não saiba disso. E aí você pode dirigir embriagado, você pode dirigir sem habilitação, porque se der qualquer coisa ruim, você liga para o seu amigo policial e nada acontece. Era assim que Israel acreditava que poderia viver. Nós estamos acima da lei. Porque, olha, as outras nações são pagãs, as outras nações são idólatras. Deus nunca vai nos julgar, nós somos o povo de Deus. Mas Israel, que era povo de Deus, acabou se tornando tão culpado quanto os vizinhos pagãos. E praticou coisas tão terríveis quanto eles. Agora a pergunta é: quem que é pior? Os pagãos que não conhecem a Deus ou Israel que conhece a Deus e vive como os pagãos? Naturalmente, o povo de Deus fazendo isso. E é isso que Amós condena. Essa é a primeira parte, as 8 profecias. Depois a segunda parte do livro são as... Já sugeri o número. 5 pregações de Amós. 5 pregações. Dos capítulos 3 até o 6 nós vemos essas 5 pregações de Amós. A ênfase do profeta aqui, nessas pregações, era condenar a insensibilidade de Israel. Israel era insensível. Deus tinha dado vários privilégios para o povo, por ele ser povo de Deus, mas o povo era insensível diante disso. E ao mesmo tempo em que Amós mostra isso, ele também condena a hipocrisia religiosa dos israelitas. Por quê? Porque os israelitas, apesar de tudo isso que nós lemos no capítulo 2, eles continuavam buscando ao Senhor. É impressionante a hipocrisia. E eles continuavam buscando ao Senhor como se nada tivesse acontecido. Mas a vida deles não era uma vida justa. Mas eles estavam no templo, oferecendo sacrifícios, cantando louvores, dando suas ofertas, dando dízimo dos dízimos, enfim. O povo estava lá. Mas era uma hipocrisia. E Amós quer mostrar isso para o povo. E aí nós vemos então as 5 pregações. A primeira pregação está no capítulo 3. Nós vamos ler só alguns versículos, dessas pregações. Nessa pregação do capítulo 3, Deus diz que por Israel ser o seu povo, é por isso que Deus vai castigá-lo. O povo achava que porque era povo de Deus, nunca haveria castigo. Deus diz: não, é pelo contrário, porque vocês são meu povo que eu vou castigar vocês. Porque não faz sentido. Se eu castigo até quem não é meu povo, imagina vocês que são meu povo. A justiça começa pela casa de Deus. A gente falou isso de manhã, não foi, João? É isso. Olha o versículo 2 do capítulo 3. De todas as famílias da terra, escolhi somente a vós. Tem muito crente que gostaria de ouvir isso da boca de Deus. Mas aí pararia aqui, porque olha o que Deus continua dizendo. Portanto, porque eu vos escolhi, eu vos punirei por todas as vossas maldades. Porque vocês são meu povo, é que eu vou castigar vocês. Essa é a lógica na cabeça de Deus. O povo tinha uma vida próspera. Deus tinha prometido por meio de Jonas que o território ia se alastrar, que eles iam ampliar os seus domínios, que eles iam ter muita fartura. Tudo isso era bênção de Deus. Mas ao invés de olhar para isso, e isso ser um incentivo a uma vida justa, uma vida de gratidão, o povo considerou isso como permissão de Deus. Do tipo assim, olha, Deus está abençoando a gente, mas a gente continua vivendo no pecado, Ele continua abençoando, então das duas uma, ou Ele não está vendo, ou Ele não vai fazer nada. Interessante. Como tem muita gente que vive no pecado com esse tipo de pensamento. Deus continua abençoando a sua vida e você continua achando que isso é permissão dEle. Bom, se Deus não fez nada, então quer dizer que é vontade dEle. Um emprego ilícito. Uma decisão injusta. Eu estou crescendo às custas de pessoas. Deus não fez nada, então Deus aprova.
Deus está abençoando. Está abençoando o quê? Às custas do seu casamento? Às custas da criação dos seus filhos? Às custas da sua pureza? Às custas de você ser injusto? Sonegar impostos? Deus não está abençoando dessa maneira. Mas o povo de Israel achava que sim. E Amós no capítulo 3 condena isso. A segunda pregação está no capítulo 4. Deus expõe a ganância do povo. E Deus diz, olha, essa ganância, esse desejo por sempre ter mais, torna vocês insensíveis diante dos meus avisos. Ao longo da história de Israel, Deus deu pequenas disciplinas, pontuais. Às vezes era uma coisinha aqui, às vezes era outra ali, mas era para que o povo acordasse. Mas o povo se tornou insensível. E por quê? Por causa da ganância. Por causa da ganância. Por diversas vezes Deus tentou adverti-los, mas eles não deram ouvidos. E por isso ele diz no versículo 12, eu vou destruir vocês. Olha o que diz o versículo 12. Assim diz o Senhor, 4:12. Portanto, assim te tratarei, ó Israel. E porque assim te tratarei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Imagine Deus chegando para mim e para você dizendo, é isso que você está fazendo? Então assim eu vou te tratar. E se é assim que eu vou te tratar, eu vou disciplinar você por cada um dos seus pecados, se prepara para se encontrar comigo. Quando o nosso pai ou mãe diz, quando chegar em casa a gente vai ter uma conversa. A gente tremia de medo, não era? Tem alguns que até hoje tremem ainda. Pois é, imagina Deus dizendo, quando a gente chegar em casa a gente conversa. Seu miserável. Pois é, terceira pregação, capítulo 5, versículos 1 a 17. No capítulo 5 nós temos duas pregações. A primeira do versículos 1 até 17. É interessante ler essa terceira pregação, porque ela é uma pregação em forma de lamento. Logo no capítulo 5, versículo 1, olha o que nós lemos. Ouvi esta palavra que trago como lamento a respeito de vós, ó casa de Israel. Amós está pregando em nome de Deus e o que Deus está dizendo é, isso aqui é uma lamentação minha a respeito de vocês. Vocês não me trazem prazer, vocês produzem em mim lamento. E nesse lamento, Deus revela todo o seu coração e convoca o povo ao arrependimento, antes que o castigo final chegasse. Se arrependam, antes que vocês se encontrem comigo. Olha o que ele diz no versículo 4. 4 e depois versículo 6, capítulo 5. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Versículo 6. Buscai o Senhor e vivei, para que ele não destrua a linhagem de José como fogo e a consuma, e não haja quem o apague em Betel. Nós falamos isso semana passada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus é contra nós, quem será por nós? Por isso Deus diz, antes que eu seja contra vocês, se arrependam. Se arrependam. E aí nós temos a quarta pregação de Amós, é o restante do capítulo 5, a partir do verso 18. Nessa quarta pregação, Deus condena agora a hipocrisia religiosa do povo. E essa hipocrisia vale a pena observar. Versículos 21 até 24. Olha o que dizem esses versículos. Capítulo 5, 21 a 24. Eu detesto e desprezo as vossas festas. Não me agrado das vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais sacrifícios com as vossas ofertas e cereais, não me agradarei deles, nem olharei para as ofertas pacíficas dos vossos animais de engorda. Afastai de mim o som dos vossos cânticos, porque não ouvirei as melodias das vossas liras. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro perene. Antes de oferecer um culto bem organizado, que era o que o povo de Israel tinha. Eles tinham os melhores instrumentos, os melhores musicistas, a melhor ordem de culto, o melhor salão de culto. E Deus diz, sim, eu reconheço que há uma coisa bem organizada aí, mas antes de ter um culto bem organizado, é necessário praticar a justiça e o juízo. O que deveria correr pelas ruas de Israel não são as músicas de culto a mim, não são os louvores,
no seu celular, mas é uma vida justa. Era isso que eu queria de você. A vida tranquila, aquela prosperidade e muito culto, não era sinal de segurança. Deus diz, a vida tranquila para vocês é uma reprovação pela sua injustiça. Eu vou castigar vocês. Não é porque nada está acontecendo que eu aprovo o tipo de vida que vocês têm. Não é porque vocês têm uma igreja toda estruturadinha, bonitinha, está tudo muito legal, o culto é uma bênção, mas a prática de vocês é de injustiça. Não acho que porque está tudo bem, que está tudo bem, não. Eu estou contra esse negócio aí. Afasta de mim essas músicas. Para de cantar. E começa a praticar justiça, juízo. E aí nós temos a quinta e última pregação de Amós, capítulo 6. No capítulo 6, Deus aponta para os perigos da prosperidade. Lembra que o povo estava sendo próspero, o povo estava crescendo e ganhando dinheiro e conquistando terreno, e Deus diz, há perigo quando você é próspero, porém a parte de mim, quando você cresce, amadurece, ganha coisas, mas desobediente a mim, há um perigo, e o capítulo 6 é para mostrar ao povo desse perigo. Isso vai trazer castigo e não felicidade. Se você acha que a sua vida está indo muito bem, obrigado, mas Deus está do outro lado da jogada, abra o olho, porque isso vai trazer infelicidade, castigo, e não prazer e alegria. E é isso que o capítulo 6 diz. Porque em breve o povo seria conquistado, o povo seria derrotado, dominado por uma nação terrível. A gente sabe pela história que era a Assíria. É isso que ele diz no versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. Ó casa de Israel, diz o Senhor, Deus dos exércitos, levantarei contra vós uma nação, e ela vos oprimirá desde Lebo-Amate até o ribeiro da Arabá. Por toda a extensão da sua terra, essa nação vai conquistar vocês. Então temos as 8 profecias de Amós, temos as 5 pregações dele, e na última parte do livro temos as 7 visões. As 7 visões que Amós tem, capítulos 7 até 9. É só a partir do capítulo 7 que nós temos acesso àquilo que Deus mostrou para Amós. Lembra lá no início? O texto diz, olha, palavra que Deus trouxe contra Israel em visão a Amós. O que Amós viu? A gente não ouviu sobre isso. É só agora que a gente descobre o que Deus mostrou para Amós naquela época, antes de enviar ele para pregar em Israel. Então, 6 dessas visões são antes do seu chamado, lá enquanto ele pastoreava suas ovelhas. E uma delas é no final do seu ministério, depois que ele já pregou lá em Israel. Então vamos olhar primeiro as 6, antes do chamado, e aquela que encerra o ministério dele de profeta lá em Israel. Então, a primeira visão, uma nuvem de gafanhotos. Nós vemos isso no capítulo 7, versículos 1 até 3. Nós vamos olhar rapidamente, só vamos enfatizar a última visão aqui, tá? Amós, nessa visão, ele vê milhares de gafanhotos devastando a terra de Israel. E aí ele ora ao Senhor e diz, Senhor, tem misericórdia do povo. Não acaba com o teu povo, não. E Deus diz, tá bom, eu vou ter misericórdia do povo. Aí na segunda visão, ele vê um fogo consumidor. Versículos 4 até 6. Esse fogo que Amós via, ele devorava todos os tesouros da nação de Israel. Novamente, Amós, ele tem compaixão do povo, ele diz, Senhor, por favor, não destrua tudo que o povo tem. E Deus atende ele, Deus perdoa o povo. Até que Amós tem a terceira visão. É um prumo de construção, para aqueles que trabalham com isso, né? Sabe o que é um prumo, né? Aquela cordinha, não sei chamar isso, e tem um ferrinho embaixo que vê o nível do muro, é isso? Quem que é da área aí? É isso? Para ver se o muro não está torto, né, Gidão? Ok, então, Amós vê isso, um grande muro, Deus mostra um grande muro para ele, Deus está lá em cima do muro com um prumo nas mãos, e ele está mostrando para Amós que o muro está torto. E Amós está lá de baixo olhando para cima, e aí o que Deus diz para Amós é o seguinte, Amós, o que é que a gente faz com o muro torto, Amós? Amós fala, Deus, não tem nada para fazer, a gente tem que derrubar esse muro. E Deus diz, pois bem, sabe o que está torto? É a casa de Israel. Em especial, os seus líderes. Não há remédio, não há cura para Israel a não ser destruir esse muro. Aí depois de ver esse negócio, Amós, a ficha cai e ele fala, então não adianta ficar clamando por misericórdia não, porque está torto desde a raiz. E aí ele tem a quarta visão, uma visão de um cesto de frutos.
a visão do prumo de construção é capítulo 7, versículos 7 a 9. A quarta visão desse cesto de frutos está no capítulo 8. Ele vê frutas maduras, frutas de verão. E essas frutas estavam prontas para a colheita. E aí Deus diz para Amós, está vendo esse cesto de frutas que já estavam prontas para serem colhidas? Ok. Significa Israel. Amós, Israel já está maduro. Israel já está pronto para ser colhido. E a minha colheita vai ser de julgamento. Israel deu por hoje. Eu vou acabar com Israel. Depois de ver isso, Amós deixa de pedir perdão. E Amós aceita o castigo, porque ele vê e fala, Deus, o povo merece mesmo. O povo merece, está na hora mesmo. Passou da hora, eu acho. Mas o Senhor falou que agora é que passou, então tá bom. Na quinta visão, Amós vê Deus como um juiz. Capítulo 9, versículos 1 a 7. Ele vê o Senhor julgando justamente o pecado de Israel e castigando o povo, e ele vê o povo sendo derrotado pelos inimigos. E aí nós vemos a sexta visão dele, é a bênção futura. Depois de tudo isso, Amós vê o que vai acontecer com o povo. Aí, capítulo 9, versículos 8, até o final do livro, versículo 15. A palavra final de Deus sobre Israel não é de juízo, mas é de restauração. Porque o que Amós vê é a bênção futura nessa sexta visão. Nessa visão ele vê que sim, haverá o castigo, mas haverá um dia em que o Senhor vai levantar o povo novamente. E esse levantar de Deus vai ser eterno. Nunca mais o povo vai ser derrotado. E aí nós temos as 6 visões que Amós teve lá antes de ir pregar. Quando era pastor de ovelhas. Faltou a 7ª visão, que na verdade está no meio do capítulo 7. Porque cronologicamente é a última visão que ele tem. E é uma visão um pouquinho diferente das outras. Olha comigo o capítulo 7, versículos 10 até 17. Sete, 10 a 17. Então Amazias, aqui Amós já tinha pregado por todas as nações, chegou lá em Betel, pregou em Betel, e é isso que acontece. Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão II, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no meio da casa de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras. Assim diz Amós: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Depois Amazias disse a Amós: Vai embora, vidente. Retira-te para a terra de Judá e ali vai ganhar a vida. E lá profetiza. De agora em diante, não profetizarás mais em Betel, porque é o santuário do rei e templo do reino. Amós respondeu a Amazias: Eu não sou profeta, nem seguidor de profeta, mas criador de gado e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou da criação de gado. O Senhor me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel. Agora ouve você a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizes em Betel, nem fales contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, e teus filhos e tuas filhas morrerão pela espada, e tua terra será loteada. E tu morrerás numa terra pagã, e Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Uau! E diz que não é profeta, pastor de ovelhas, plantador de árvore. Amazias era um sacerdote, um líder religioso, provavelmente um capelão do rei, aquele que cuidava das partes religiosas lá dentro do palácio. E Amazias interpreta a mensagem de Amós errado. Ele não entende o que Deus queria. E aí ele chega para o rei e diz: olha, na verdade Amós lá veio jogar uma conspiraçãozinha aqui. Ele só entende que é uma revolta social porque ele quer derrotar Jeroboão. Então ele vai e intimida Amós. E ele diz: olha, ô pastorzinho, ei, você está cheirando até ovelha, hein?
Você não volta lá para sua terra, aqui não é tua nação. Você não é profeta. Você tinha que estar cuidando das suas coisas. Some daqui, cara. Vai profetizar por lá, você não tinha nem que estar aqui. E aí Amós não é intimidado. E Amós bate no peito, fala grosso. E ele diz aqui, ó, filho, eu não queria estar aqui. Se fosse por mim, eu estava lá cuidando das minhas ovelhas. Eu queria estar lá. Mas sabe por que eu estou aqui? Por que eu estou apontando o dedo no seu nariz? Por que eu estou confrontando o seu pecado? Porque o Senhor me chamou, e o Senhor quer que eu esteja aqui. E diferente de vocês, eu sou obediente. Porque se vocês fossem obedientes, eu não tinha que estar aqui. E na sua resposta, Amós profetiza, ou ele vê o final de Amazias e da sua família. E é interessante porque Amazias parece que representa Israel. O rei nem responde, né? Jeroboão não está nem aí. Vai lá, Amazias, você responde esse cara aí. E Amazias parece que representa toda a nação de Israel. Está cega. Não consegue ver. Não consegue ouvir a Deus. E o final de Amazias é terrível. A esposa dele vai se tornar prostituta. Mas por quê? Porque ele vai morrer junto com os seus filhos. Ou melhor, os seus filhos vão morrer na sua frente, ele verá isso. E ele vai ser levado cativo para uma terra pagã e vai morrer lá, numa terra estrangeira. A Assíria vai dominar Israel e vai acabar com aquela bagunça. Depois disso, provavelmente Amós, que cumpriu o seu papel, o seu trabalho, ele volta lá para Tecoa, volta para sua terra, Judá, provavelmente de onde ele escreveu esse livro. Talvez tenha voltado a ser pastor e ali morreu. E essa é a mensagem de Amós. Deus julgará as nações por seus pecados. Mas Deus também vai julgar em especial a nação de Israel, que é o seu povo. Mas antes de trazer juízo, Deus avisa essas nações, por meio de Amós. E mesmo depois do castigo, Deus vai restaurar Israel novamente. Essa é, em resumo, a mensagem de Amós. Mas o que essa mensagem tem a ver com a minha e com a sua vida aqui? Eu quero agora, para a segunda parte da nossa mensagem, falar a respeito das lições de Amós. Que lições nós aprendemos com tudo isso? Eu quero propor aqui 3 lições. A primeira lição, fica muito clara, é que Deus julgará as nações. Deus julgará as nações. Nós vimos isso nas 8 profecias, capítulos 1 e 2. Nenhuma das nações, nem Israel, podia se considerar inocente. Todas elas tinham cometido desumanidades. Nós vimos crueldade, nós vimos tráfico de pessoas, nós vimos a falta de honra em manter acordos políticos, acordos de paz, nós vimos violência sem motivo, nós vimos injustiça em tribunais, opressão aos pobres, nós vimos imoralidade sexual, nós vimos idolatria, enfim. Nem mesmo Israel era diferente. Israel, apesar de ter sido um povo escolhido por Deus, de ter a lei de Deus como guia, Israel acabou sendo pior do que as nações vizinhas, do que as nações pagãs. Porque esse povo dizia que servia ao único e verdadeiro Deus, mas vivia pior do que aqueles que tinham deuses falsos, deuses imorais. E por que Deus vai julgar as nações? Tem gente que diz, olha, o juízo de Deus é porque Deus é um cara meio caprichoso. Deus é um serzinho meio problemático, ele tem um problema com honra, com orgulho. Então quando as pessoas ferem ele fica bravinho. E ele sabe aquela criança mimada que não tem o que quer, e aí então ele fica bravo, e ele vai para cima das pessoas. E tem gente que acha que o fato de Deus julgar pecados é demais para ele deveria ficar na dele. Se ele criou tudo, deixa as coisas acontecer. Deus se intromete na vida das pessoas e diz, eu vou julgar vocês. Quem é ele para dizer isso? Tem gente que pensa dessa maneira. Talvez você pense dessa maneira. Mas será que é sem motivo que Deus vai julgar as nações? Observe comigo o que ele disse, o que o capítulo 4, versículo 2 nos diz. Capítulo 4 de Amós, versículo 2. Olha o que Deus diz por meio de Amós. O Senhor Deus jurou pela sua santidade que virão dias em que vos levarão com ganchos e as últimas de vós com anzóis. Por meio de Amós, Deus diz, olha, o castigo virá sobre vocês
Porque o Senhor Deus jurou. Mas perceba pelo que ele jurou. Pela sua santidade. Ou seja, o Senhor fez um voto de preservar a sua própria imagem. A sua imagem santa, distinta, sem pecado. Ele é santo. Aí nós avançamos um pouquinho, lá no capítulo 6, versículo 8. Olha o que Deus disse. Uma expressão muito parecida do capítulo 4. Capítulo 6, versículo 8. O Senhor Deus jurou. E agora olha o que nós lemos. Jurou por si mesmo. Diz o Senhor, Deus dos exércitos. Detesto a arrogância de Jacó e odeio os seus palácios. Por isso entregarei a cidade e tudo que há nela. Aqui nós lemos que o juízo vai acontecer porque o Senhor jurou por si mesmo. Ou seja, ele jurou por quem ele é. Tudo aquilo ofendia o caráter de Deus. Tudo que estava acontecendo em Israel, tudo que estava acontecendo nas nações. Perceba então, que Deus julga o pecado, e em especial julga o pecado do seu povo, porque o pecado é algo sujo, o pecado é algo impuro, e o Senhor não compactua com o pecado. O pecado é contrário à natureza de Deus. Então, porque Ele é um Deus santo, e porque Ele é um Deus justo, Deus não poderia deixar os pecados dos homens passar impune. Como assim? Eu vou fingir que eu não estou vendo. Porque aí Deus deixaria de ser santo, e Deus deixaria de ser justo. E aí Ele deixaria de ser Deus. Portanto, o que Amós está dizendo é o seguinte: é necessário que Deus julgue pecados. Você pode achar que Ele está se intrometendo em questões que não são deles, mas essa é a sua opinião. Porque a opinião do Criador é que se Ele não julgar, Ele deixa de ser o Senhor. Então Ele julga todo e qualquer pecado, porque é contrário à sua natureza. Por isso, olha o capítulo 5, versículos 18 até 20. Amós 5, 18 a 20. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Alguns aqui falaram, eu quero que Jesus volte logo, né? Pois é, olha o que Deus diz aí para aqueles que vivem no pecado. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que quereis este dia do Senhor? Será um dia de trevas e não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso. Ou como se entrando em casa, encostasse a mão na parede e fosse mordido por uma cobra. O dia do Senhor será de trevas e não de luz. Será completa escuridão, sem nenhum resplendor. É porque Deus julga o pecado, que o dia do Senhor será um dia terrível para os pecadores. Pior, até para aqueles que dizem que o conhecem. Porque tem pessoas que dizem que conhecem a Deus, mas vivem como se não conhecessem. Para esses vai ser pior. Porque você dizia que me conhecia e viveu desse jeito. O dia do Senhor vai ser um dia de justiça, porque Deus julgará as nações. O que isso significa? Significa que um dia todos serão julgados por seus pecados. Até mesmo aqueles que negam a existência de Deus. Porque eles não são inocentes. Quem não acredita em Deus, acredita, sei lá, em Alá, em Buda, em Maomé, seja lá o que for que acredita, ou não acredita em nada. Essas pessoas não estão agora à parte do juízo final. Não. Elas também estão incluídas. E elas não são inocentes. Mas que dó, o que é isso? E o índio lá, que nunca ouviu falar de Jesus, Deus vai julgar ele nunca viu nada, ele é inocente na dele lá, ele só tem os costumes dele, o que é isso? Deus é muito mau. Esse Deus aí, olha, ele ia ser banido das redes sociais, viu? Ele vai ser bloqueado da conta do Twitter, ele não pode falar essas coisas. Comece a pensar em todas as culturas que você já conheceu. Todas as nações que você já ouviu falar. Perguntinha, você vai lembrar disso. Há algum tipo de desumanidade nessas culturas? Desumanidade. O que seria desumanidade? Coisas feitas contra o ser humano. Que prejudicam o ser humano. Com o indivíduo. Mesmo que as pessoas não acreditem que um Deus criador criou aquela pessoa.
Nós falamos de várias desumanidades que o livro apresenta: injustiça, extorsão, maldade, imoralidade. Tem culturas que, se a criança nasce com um probleminha, um defeitinho no pé, ela é jogada numa vala. E aí vem os direitos humanos e dizem: vocês não podem fazer nada porque a criança está sendo jogada na vala, mas é cultura deles. Desumanidades. E você diz que eles são inocentes? Como nós podemos ousar dizer isso? Todas as nações, em todas as culturas, serão julgadas por seus pecados. E quando Deus faz isso, Ele não se torna injusto. Ele não se torna partidarista. Ou Ele não se torna caprichoso. Só porque essas nações não fazem o que Ele quer. Só porque eles têm outros deuses. Não é essa a questão. Mas porque o pecado é algo ruim. O pecado é contrário à natureza santa e bondosa de Deus. E Deus seria injusto se Ele não julgasse o pecado de todos. Agora, pense um pouquinho em mim e em você. Se o juízo acontecerá para os ímpios, para as nações pagãs, idólatras, o que dizer daqueles que dizem ser do Senhor? O que dizer daqueles que falam: eu conheço Deus, eu sou evangélico, eu sou cristão, eu vou na igreja? O que dizer dessas pessoas que dizem conhecer a Deus? Se essas pessoas vivem como pagãs, e nos últimos dias nós vimos notícias assim. Um padre que aparentemente está desviando recursos, fazendo uma lavagem de dinheiro com a sua ONG. Nós vimos uma mulher que se denomina pastora, que às custas de dinheiro, provavelmente mandou matar o seu marido, é isso que as notícias dizem e que a investigação concluiu até agora. E provavelmente motivada por ganância, por dinheiro. Pessoas que dizem que conhecem a Deus. Esses são só os casos que nós conhecemos. Se pessoas que dizem que conhecem a Deus vivem como pagãs, ou vivem pior que os pagãos, eles merecerão um castigo maior. Porque eles desprezaram e desonraram o nome do Senhor. Pense muito bem antes de pecar. E muito mais antes de dizer que conhece a Deus. Deus julgará as nações. Segunda lição: Deus avisa antes de julgar. Deus avisa antes de julgar. Graças a Ele por isso. Isso já é mostra da misericórdia do Senhor para com aquele que é culpado. Pense comigo, o Senhor não precisava avisar. Precisava. Você é culpado. Eu sou culpado. O simples fato de sermos culpados já era suficiente. Ele podia vir com juízo na hora. Mas Ele não faz. Ele avisa. Foi por isso que Deus levantou Amós. Amós tinha que fazer as suas 7 pregações lá. As 5 pregações lá. E ele ia pregar. Para que ele ia pregar? Para que Deus mandou um pregador lá? Se o juízo já ia acontecer, se todo o povo era ímpio, para que mandar um pregador para lá? Para avisar. E o que Deus queria com o pregador? Que o povo se arrependesse, ouvisse o pregador. Mas ninguém ouviu, ou quase ninguém. E mesmo que ninguém ouvisse, o papel de Deus Ele fez. Ele enviou o aviso. A propósito, olha o que diz o capítulo 3, versículo 7 de Amós. 3, versículo 7. Olha que interessante, um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento. Talvez essa é a hora de você rabiscar sua Bíblia aí e marcar esse texto. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem a revelar aos seus servos, os profetas. Antes de fazer alguma coisa, Deus avisa os seus profetas. Deus avisa os homens por meio dos profetas, mesmo que os profetas não queiram ser profetas, como foi o caso de Amós. E o que os homens devem fazer quando ouvem o aviso? Qual que é a resposta? Atender, dar atenção, dar ouvidos ao aviso.
mesmo que não gostem dos profetas. E isso a gente tem repetido sobre os profetas. Os profetas, na vida de um povo, não são o juízo em si. Tem gente que considera aquele que fala a palavra de Deus como, eu não gosto daquele lá sempre que vem falar que eu sou pecador, nunca tem uma palavrinha de encorajamento, é sempre para mostrar os meus pecados, falar que vai ter juízo final, que eu preciso de salvação, que eu preciso de Jesus. Para com esse negócio, fala aí que vai ter bênção no meu negócio, vem orar aqui para ter prosperidade. Por que tem que ter um cara desse aí? Parece que é um juízo de Deus na minha vida, é castigo de Deus. Não, o profeta não é isso, o profeta é misericórdia. Porque o profeta está aí para avisar que o juízo está por vir. O negócio vai ficar pior, e o profeta veio para avisar. Então o profeta é manifestação da misericórdia de Deus antes que venha o juízo. Então, nós podemos fazer uma lógica aqui. Se há um profeta em algum lugar, e ao profeta eu estou me referindo ao quê? Não aquele que diz, eis que te digo, estou tendo uma revelação aqui na sua vida. Não é isso. Profeta à luz da Escritura é aquele que fala a palavra de Deus. É aquele que anuncia aquilo que Deus já disse. Era isso que os profetas faziam. Se há alguém em algum lugar que anuncia aquilo que Deus disse, ainda há esperança para o povo. Ainda tem esperança. E por que ainda tem esperança? Porque antes do juízo, Deus avisa. Deus avisa. Mas é certo que o juízo está por vir. Depois do profeta vem o juízo. Mas antes do juízo vem o profeta. Mas aí a perguntinha, a gente podia se aprofundar um pouco mais nisso aqui. Mas e quando não há mais profecia? E quando não há mais pregação da palavra? E quando não tem mais profeta? Amós responde. Capítulo 8. Versículos 9 até 11. 8, 9 a 11. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia, e cobrirei a terra com trevas em pleno dia. Transformarei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentos. Farei com que todos vistam panos de saco e rapem a cabeça. Farei com que isso seja como luto por um filho único, e o seu fim como dia de amarguras. Dias virão, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O juízo para Israel era certo, e Deus deixa muito claro, versículos 9 e 10. As suas festas tão alegres seriam transformadas em choros de lamento, como quem perde um filho único. Imagine isso. E qual seria a marca de que o juízo estava para chegar? Qual seria a marca de que essa transformação daquilo que é bom para algo ruim iria acontecer? Deus diz no versículo 11, eu vou enviar fome à terra. Uma fome diferente. Não é fome de pão e nem de água, porque isso vocês têm aos montes. Vocês são prósperos. Mas eu estou me referindo a um outro tipo de fome. Fome espiritual. Deus diz, não haverá mais profetas. Ninguém mais irá falar as palavras do Senhor. Gente, tem gente que aqui fala, glória a Jeová, é isso mesmo, é isso que a gente quer nessa igreja, é isso que a gente quer nesse mundo. O momento em que parem de falar em nome de Deus, deixa a gente pensar do nosso jeito, para de ter palavra de autoridade, para de dizer que Deus está certo e nós estamos errados, pare de dizer que há limites na nossa ação, a gente pode fazer o que a gente quer. Esse é o mundo ideal, esse é o mundo perfeito, é esse tipo de igreja que eu quero. Em que alguém pare de falar assim, diz o Senhor, e comece a dizer o que você pensa, qual que é melhor para você, faça o que te dá na telha, faça o que você pensa ser melhor. Para alguns, esse tipo de igreja é o ideal. Mas Deus diz, quando isso acontecer lá em Israel, quando isso acontecer, cuidado, porque isso é sinal de juízo. O profeta é o último. A última gota de esperança que eu dou para uma nação. E quando eu tiro o profeta, acabou. Tem gente que se orgulha de não ter de prestar contas
para ninguém. Isso tem acontecido na pandemia, mas já acontecia antes dela. Gente que diz, igreja não é para mim. Não quero saber de fazer parte de um grupo local, eu quero viver a vida cristã, ouvindo sermões na internet, e aí cada domingo eu vou numa igreja, eu não tenho que prestar contas para ninguém, no final Jesus é o meu pastor, e nada me faltará, eu não quero mais saber desse negócio de igreja e tal. E no final das contas, você vai atrás daquilo que você gosta. Se você viver dessa maneira, é difícil, eu sei que é difícil para vocês, gente. Eu sei que é, todo domingo está aqui diante desse cara aqui, e ouvir esse tipo de coisa. É cansativo, tem hora que fala, poxa, mas todo domingo é isso aí. Eu sei que é cansativo. Eu sei que às vezes parece ser chato. Parece ser repetitivo às vezes. E é difícil. Mas é isso aqui que nos preserva do juízo. Porque no momento em que você abre mão disso aqui e vai buscar o que você quer ouvir, Deus está dizendo, onde não tem mais profecia, meu filho, a única coisa que vem é juízo. É juízo. Não vem transformação, não. Não espera prosperidade, bênção, cura, nada disso, é juízo. Cuidado se não há mais exortação da palavra. Isso é sinal de juízo, porque Deus avisa antes de julgar. Portanto, dê ouvidos aos profetas de Deus. Profetas bíblicos. E aqueles que anunciam as profecias dos profetas bíblicos. Então leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, ouça ela e ouça aqueles que pregam o que ela diz. Lembre-se de que você não precisa amar os profetas. Você não precisa gostar deles. Você só precisa ouvi-los. Eu sei que tem um monte de pastor desanimado com a vida cristã, com o ministério. Porque a igreja ele não é tão popular na igreja. Porque a igreja não leva bolo no aniversário dele. Porque a igreja não dá presente dia do pastor, não faz cartinha. Na verdade, se fizesse, pode ir embora. Tem pastor que sofre com isso. E tem igreja que sofre com isso. E diz, poxa, a gente tinha que ter um pastor, assim, boa pinta, né? O cara ele tinha que abraçar todo mundo. Ele tem que ser aquele cara que dá beijo no rosto. Aquele cara que conhece todos os nomes de todo mundo. O cara que visita todo mundo o tempo todo. É o cara que, não interessa se ele está pregando um negócio mais ou menos, porque ele não tem tempo para estudar, mas ele tem que estar com todo mundo. Ele tem que ser um bom relações públicas. Ele tem que ser um político, sabe? Sabe aquele cara que alcança todo mundo? Ele tem que ser esse cara. E aí o que nós temos? O pastor que vive frustrado, porque ele acha que ele tem que ter a aprovação de todo mundo, e todo mundo tem que amar ele. E a igreja que vive frustrada, porque a igreja acha que o pastor tem que ser esse cara, esse boa praça. Isso é construção cultural, isso não é bíblico. Porque o que a Bíblia diz é, você tem um cara que prega a palavra de Deus, ele tem os defeitos dele, ele é falho, ele tem um gênio meio esquisito, mas se ele fala a palavra, você não tem que gostar dele, você tem que ouvir o que ele fala. Porque ele é graça de Deus na sua vida, ele é misericórdia na sua vida. E você que é pastor, e está pregando aí, e está, mas ninguém gosta de mim. Você não tem que estar aí para todo mundo gostar de você. Você tem que ser fiel à palavra. Se vão gostar de você, se não vão gostar de você, se amanhã eu vou te colocar no olho da rua, que seja porque você pregou a palavra. Se não te deram um presentinho de dia do pastor, quer dizer que você acha que você merece? Você é o pastorzão bonzão? Você tem que pregar a palavra, filho, a sua recompensa é no céu, é o galardão que o Senhor vai dar, não é a igreja que vai dar. Isso diminui muito as nossas expectativas e frustrações. Era isso o que o profeta deveria representar para o povo. Você não precisa gostar do profeta, você não precisa amar o profeta, você simplesmente tem que ouvir o profeta. Não se afaste do profeta, porque a falta de profetas, o silêncio da palavra de Deus é sinal de que o juízo está às portas. O juízo está para chegar. Se você decidiu que ninguém mais vai pregar para você, saiba que isso é um mau sinal. É um mau sinal. Porque vai chegar o dia em que Deus não vai mais querer falar com você. E nesse dia, mesmo que você decida ouvi-lo, é o dia do juízo. Hoje é o dia de ouvir a palavra de Deus. Hoje é o dia de ouvir o pregador, o profeta. Deus avisa antes de julgar. E eu quero encerrar com a terceira lição. Deus oferece perdão. Deus oferece perdão. Apesar do juízo já estar decretado e que nada podia impedi-lo, nós vimos isso nas 7 visões, é o fim. Chega uma hora em que Amós até desiste de pedir, né? Deus, tá bom, não vamos pedir perdão não, vou ter que ser destruído mesmo, tem que derrubar esse muro aí. Mesmo assim, Deus convocou Amós a pregar o seguinte, olha o capítulo 5,
versículos 12 até 15. De 12 a 15. Pois sei que as vossas transgressões são muitas, e os vossos pecados são graves. Afligis o justo, aceitais suborno, e negais o direito aos necessitados na porta. Portanto, naquele tempo, quem for prudente guardará silêncio, porque o tempo será mau. Buscai o bem, e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Odiai o mal, amai o bem, e estabelecei justiça na porta. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha piedade do remanescente de José. O juízo era algo certo, porque Deus sabia exatamente todos os pecados do povo, até aqueles pecados mais ocultos, e Deus diz: você acha que ninguém viu, né? Eu vi. E o pregador estava revelando aqueles pecados, imagina, né? Você, eu sei que você faz, você, é isso que a Amós está fazendo. E o povo, ele sabe. Como ele sabe? Porque Deus revelou para ele. Ainda assim Deus diz, mesmo sabendo, e mesmo que o juízo é inevitável, eu ofereço esperança. Porque caso alguém ouça Amós e se converta totalmente, eu vou dar minha misericórdia para você. Perceba que o texto diz que para que possa viver, o povo deveria deixar de buscar e amar o mal, e pelo contrário, buscar e amar o bem. Isso significaria o quê? Que o povo começasse a praticar justiça na sua vida diária, diante dos injustiçados na sociedade. Eles deveriam fazer isso, é interessante o versículo 15, em uma expectativa de Deus ter piedade deles, e de Deus não destruir o povo como ele tinha dito. Então, não era algo certo, do tipo, Deus vai castigar vocês. O que eu faço? Se arrepende. Então agora não vem mais castigo. Ele fala, não. Você vai clamar para que não venha. Talvez Deus pode não trazer o castigo. Mas o seu papel é fazer isso. Então vai lá e se humilha. A verdadeira conversão, segundo o livro de Amós, odeia o mal e busca o bem. Busca a justiça na prática, não só da boca para fora. A verdadeira conversão não exige nada em troca de Deus. A verdadeira conversão sabe que merece castigo e sabe que Deus vai ser justo em julgá-lo. A verdadeira conversão apenas suplica e implora por misericórdia. É o que lhe resta, mas não é certo que Deus vai dar misericórdia. Isso é arrependimento verdadeiro. E aqueles que fazem isso, olha o que Deus promete na última visão do livro. Capítulo 9, versículos 8 a 15. Os olhos do Senhor estão contra esse reino pecador, e eu o eliminarei da face da terra. Mas não destruirei totalmente a casa de Jacó, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei a casa de Israel em todas as nações, assim como se sacode grão na peneira. Mas nem um só grão cairá sobre a terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão pela espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará nem nos atingirá. Naquele dia, levantarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e repararei suas brechas. Levantarei as suas ruínas e as reedificarei, como nos dias antigos, para que eles possuam o restante de Edom e todas as nações chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Dias virão, diz o Senhor, em que o que lavra seguirá logo ao que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão vinho novo, e todas as colinas se derreterão. Também trarei do cativeiro o meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades que estão em ruínas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Assim haverei de plantá-los na sua terra, e não mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Apesar de que o juízo em Israel fosse inevitável, para aqueles que achavam que nada de ruim iria lhes acontecer, Deus diz isso, versículos 8 a 10. Aos que se convertessem, aos que ouvissem Amós, havia 3 promessas maravilhosas. A primeira é a restauração do reino de Davi, versículo 11.
Depois de castigar Israel por seus pecados, Deus diz, olha, eu vou levantar o tabernáculo, ou vou levantar a tenda caída de Davi, como ela era antigamente. Deus iria restituir o reino a um descendente de Davi, e que ergueria novamente o trono derrubado pelo castigo. A segunda promessa está no versículo 12. É o reinado sobre todas as nações. Esse rei que Deus colocaria sobre o trono de Davi, ele irá liderar o povo de Deus na vitória final dele e gloriosa sobre todas as nações que serão conquistadas por ele. E serão chamadas pelo seu nome, como se fossem sua propriedade. E a terceira e última promessa é a prosperidade eterna ao povo. Versículos 13 até 15. Depois de tudo isso, uma espécie de nova terra prometida vai ser o local onde o povo vai habitar. E ela vai ser uma terra cheia de fartura. E o povo de Deus vai ser restaurado para sempre e nunca mais vai ser derrotado. Nós sabemos que o dia do juízo final de Deus sobre todas as nações ainda não chegou, né? Por isso que a gente ainda está aqui, e não lá diante do Senhor. O dia do juízo final não chegou ainda, e a gente já sabe que é para que a gente se converta. É tempo ainda de se converter. Mas pelo Novo Testamento nós somos informados que as promessas de Amós já começaram a se cumprir. Abra a sua Bíblia, e agora eu prometo que é o último texto que a gente vai ler, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 13. O que está acontecendo em Atos 15? Alguns judeus que se converteram a Deus, aqueles muitos anos depois do castigo que veio a Israel e a Judá, mas eles não se conformavam que gentios, ou seja, que antigos pagãos também pudessem ser perdoados por Deus. Então os judeus diziam assim, não, nós merecemos as promessas feitas por Deus a Amós. Mas os pagãos não. Eles são idólatras. Eles não merecem esse negócio. Então, olha o que acontece. Então, assim, para os pagãos poderem participar dessas bênçãos, eles tinham que se tornar judeus. Essa era a mentalidade desses judeus. Para depois serem abençoados por Deus. Aí olha o que acontece. Atos 15, de 13 até 20. Quando acabaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouvi-me. Simão Pedro, relatou como primeiramente Deus foi ao encontro dos gentios para formar dentre eles um povo dedicado ao seu nome. E com isso concordam as palavras dos profetas. Olha lá, como está escrito. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída. Reconstruirei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante dos homens busque o Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais se invoca o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas, conhecidas desde a antiguidade. Por isso, penso, Tiago falando, que não se deve perturbar os que dentre os gentios se converteram a Deus, mas escrever a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade e da carne sacrificada, da carne de animais sufocados e do sangue. O que acontece? Tiago se levanta diante daquele questionamento dos judeus, olha, para ser perdoado por Deus tem que se tornar judeu primeiro. Tiago se levanta e diz, olha, Deus foi ao encontro dos gentios, para formar dos gentios um povo dedicado ao seu nome. E para que Tiago prove isso, ele cita Amós. O último texto que a gente leu de Amós, Amós 9, de 11 a 12. E a conclusão dele é a seguinte, versículos 19 e 20. Os judeus não deveriam perturbar os gentios. E ele diz que se converteram a Deus. Por que não deveriam perturbar? Porque eles também fazem parte do povo do Senhor agora. A única coisa que os gentios deveriam fazer, e aí é um texto que dá muito pano para manga, né? Tem gente que diz, não pode comer lá o chorizo e tal. Não tem nada a ver, não é isso que o texto está dizendo. A única coisa que os gentios deveriam fazer, ao invés de virar judeus, deveria praticar a circuncisão, guardar o sábado. Tiago diz, não devia fazer isso não. É parar de fazer algumas coisas que são escandalosas para os judeus. Isso aqui era assim horrendo para o judeu. Então para de fazer isso, para de provocar o outro. Você até podia fazer, mas para. Não, na verdade a imoralidade não, né? Para.
que era costume deles ou ofendia os judeus. Então ele diz, olha, é a única coisa que a gente deveria pedir para eles fizessem. Bom, sabe o que Tiago está dizendo aqui? Que as promessas de Amós já começaram a se cumprir. O que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, o reinado de Davi já foi restaurado. Aquela tenda que estava caída já foi erguida. E foi erguida quando? Através da vinda de Jesus Cristo, o filho de Davi. Por isso que ele é chamado de filho de Davi. Porque Jesus é aquele rei perfeito, aquele rei que lidera o seu povo em verdadeira justiça. Então o seu reinado está se espalhando por todas as nações. O rei Jesus morreu na cruz, para que Deus pudesse perdoar os pecados de Israel e também o pecado das nações. E assim cada vez mais que alguém se converte ao rei Jesus, o seu reinado se espalha por toda essa terra. E um dia, esse reino vai ser completo, ele vai atingir todas as nações. Falta apenas o dia da prosperidade eterna para o povo de Deus, nessa nova terra prometida que nós falamos. O que nós podemos ter certeza que vai acontecer, porque todo o resto já aconteceu. Se todo o resto já aconteceu, só falta isso. E isso é fácil, é fichinha para Deus, né? Pois bem, Deus oferece perdão. Deus oferece perdão por meio da obra do descendente de Davi, que é Jesus Cristo. E a forma de nós alcançarmos o perdão de Deus é nos convertendo a Ele, verdadeiramente. E como nós nos convertemos? Como nós lemos no capítulo 5, clamando por misericórdia, clamando por perdão. E o Senhor não vai negar sua graça para todos os que se arrependem dessa forma. Portanto, eu quero encerrar dizendo que se você se identifica como Israel no livro de Amós, e talvez se identifica como aquelas nações que ele condena no livro dele, e percebeu que não merece nada além de juízo, um justo juízo vindo da parte de Deus, a palavra para você nessa noite é: se converta. Se converta ao Rei Jesus e seja perdoado. Tá, mas é só isso? É, para ser perdoado. Mas e daí? Depois disso, o que eu faço? Eu estava acostumado a fazer o mal. O que eu faço a partir de agora? Faço o mesmo que quero crer, muitos outros aqui nesse salão já fizeram. Você vai a todo lugar. Você vai a todas as nações possíveis para levar essa mensagem ao máximo de pessoas que você puder. Não só isso, mas a partir de agora você passa a odiar o mal e passa a amar o bem. Você passa a fazer a justiça no seu dia a dia e você se esforça para que ela seja aplicada todos os dias na sua vida. E busca a justiça no mundo em que você vive. Queridos, Amós não era pobre ou necessitado. Mas olha que interessante. Ele denunciou a injustiça social em Israel. Tem gente que diz, hoje em dia tem uma expressão que é lugar de fala, né? Para defender os negros, só sendo negro. Para defender os pobres, só sendo pobre. Amós não era pobre. Amós não era necessitado, mas ele defendeu o necessitado. Amós não era de Israel, era de Judá. Mas ele foi até Israel e denunciou os pecados de Israel. Amós não era profeta, mas ele pregou a palavra de Deus. E você? E você? Mesmo talvez não sendo pobre e miserável, você vai ficar parado diante da injustiça social dos nossos tempos? Mesmo não sendo das outras nações, você vai deixar de mostrar para as outras nações que elas estão perdidas? Mesmo não sendo profeta, você vai deixar de pregar a palavra de Deus? O desafio dessa noite é: proteste contra a injustiça. Mesmo que seja um protesto de um homem ou uma mulher só. Mas que seja em favor da verdadeira justiça de Deus, revelada aqui na palavra dele. E que essa justiça seja vista na sua própria vida primeiro, demonstrada por uma verdadeira conversão. Amém?